já podemos passar para o teu artigo aí, Solon. Esse primeiro artigo aí, ele fala sobre as estações de recarga para veículos elétricos, tá? Eu peguei junto com o Leandro, ele não está presente aqui hoje, e a gente pegou e deu uma aprimorada um pouco naquele assunto. Então, assim, ó, eu vou passar, porque isso aí já foi comentado, eu vou passar toda aquela parte lá que ele já apresentou sobre os veículos elétricos no Brasil, os aspectos procedimentais, elementares ali de comunicar a impressora, e vou falar sobre um tópico novo dentro desse mesmo tema, que é a exploração comercial. Na resolução 1000. No artigo 554, lá na segunda parte ali do artigo, fala sobre a exploração comercial de preços livremente negociados. E depois, ali no 555, fala da vedação da injeção em outras unidades consumidoras, mas agora vai acontecer, a 6 de janeiro do próximo ano, a vigência do marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300. Ela traz uma seguinte possibilidade. Lá no artigo 1º, lá no inciso 6º, fala o seguinte, que o excedente dos créditos pode ser vendido para a concessionária. Ok? E lá no artigo 24 fala como é que vai acontecer isso daí? A concessionária vai fazer uma chamada pública e os interessados vão se credenciar ali na concessionária para vender para ela. Só que olha só o que vai acontecer. A compra desses créditos pela concessionária vai ser regulado pela ANEEL, okay? A tarifação e tudo mais. Agora, a exploração comercial da venda da energia, da recarga da energia elétrica para os veículos elétricos, vai ser livremente negociada. Pode acontecer um comércio que vai ser o seguinte, as pessoas vão vender energia elétrica para recarga e vão comercializar por um preço menor, obviamente, que a concessionária, e quando vão levar para casa, carregar na sua UC, vai entrar como créditos, e lá na frente, quando a concessionária permitir o credenciamento lá dos interessados para venda de crédito, essas pessoas vão vender por um preço possivelmente maior, conforme a regulação da ANEEL. Então vai se criar um mercado de transferência de energia, principalmente entre os geradores de energia fotovoltaica, que vão acabar vendendo essa energia por um preço mais barato, vão conseguir vender por mais barato, e posteriormente a venda desses créditos para outras pessoas que têm geração distribuída, né, eles vão ter o medidor lá bidirecional para a concessionária, porque eles vão estar dentro do sistema de geração de créditos da concessionária. Pensar um pouquinho nisso daí e criar uma regulação que junte todo esse mercado que pode acabar surgindo aí, e isso eu acho que é bem interessante para as empresas. Até já andei comentando com alguns empresários aqui nessa possibilidade. Tem bastante gente interessada em comprar e adquirir o recarregador de carga rápida, né, esse que tu faz em menos de 4 horas. Então, o pessoal está indo para o litoral, principalmente aqui em Porto Alegre, o pessoal para em Osório, ali, uma cidade intermediária, faz a carga do seu veículo elétrico ali e continua para sua casa na praia. Porque possivelmente muita gente no litoral não vai ter o carregador, não vai ter o carregador elétrico. Então isso aí vai acabar expandindo o mercado de energia elétrica para o litoral aqui do Rio Grande do Sul também. Tem várias possibilidades aí que podem acontecer aí e a gente tem que estar antenado nessa coadunação entre esses dois regulamentos aí. Essa parte aqui do artigo que eu estou falando para vocês, ó, do 554, onde ali pode ser feita a exploração comercial com preços livremente negociados. Existe essa vedação no 555, tá? Que é a vedação da injeção de energia elétrica nas redistribuições a partir do carro elétrico, né, para outras unidades de consumo. Só que isso aqui é muito difícil de controlar. Isso aqui, eu não sei como é que vai ser feito esse controle. Claro, os carregadores são inteligentes, mas não tem como fazer esse controle. Inclusive, essa injeção de energia pode ser feita em outras distribuidoras diferentes daquela onde foi gerada essa energia. Então pode gerar um problema técnico aí também, e o pessoal tem que estar antenado nisso daí. Eu acho que não vai ter como regular esse artigo 555, tá? Então, daqui a pouco alguém tem uma ideia aí e consiga ajustar isso. Aqui a gente tem o primeiro artigo aqui do marco legal, né, que é o crédito de energia, o crédito de energia elétrica, que o excedente, né, pode ser vendido aqui para concessionária permissionária, né, está conectado ali na central consumidora geradora. Ou seja, tu vai poder vender para aquela concessionária que está conectado, não pode vender para outra.
Mas, com essa transferência de energia através das baterias do carro elétrico, não vai ter esse controle. Então, é capaz dessa energia acabar parando em alguma outra concessionária. Aqui, pelo artigo 24, lá do Marco Legal, a gente vai conseguir entrar dentro desse sistema de compra de energia elétrica pela concessionária através de chamadas públicas aqui, e vai ser feito um credenciamento lá dos interessados em comercializar esses excedentes. Mas isso vai ser regulamentado pela ANEEL. Essa é a parte que eu queria citar aí do artigo, o resto já foi desenvolvido lá pelo Leandro. Não sei se ele está presente aí. Boa noite a todos. A parte que eu comentei com o pessoal, a única coisa que mudou da apresentação para cá foi a inclusão da tabela com o item a item, né? Já é feito um resumo geral e nesse já tem o item a item do que teve de alteração, mas não tem nada significativo em relação ao que já foi apresentado. Enquanto isso, comentário, essa questão da possibilidade de comercialização, né, de venda da energia por parte do usuário, ela destoa da resolução 482, né, da geração distribuída, porque até então a gente trabalhava sempre com créditos, né? Agora uma mudança bem radical aí nessa estrutura. Sim, isso aí eu acho que o pessoal não se atentou, tá, o Jefferson? Não se atentou, até porque isso aí está numa norma diferente, tá? Aliás, está numa lei diferente, né? Então, essa compatibilização entre as normas, os regulamentos e as leis é uma coisa muito difícil de fazer. O pessoal tem que ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo. E olha só, aqui a gente está estudando simplesmente um regulamento de mais de 650 artigos. Diga-se, né? de passagem que essa uma única regulamentação, que é a resolução 1000 de 600 e vários artigos, na verdade ela já aglutinou mais de 60 outros documentos ali que a ANEEL cancelou, né? Então é bastante coisa. É que nem você está falando, né, Jefferson? Foram compiladas muitas normas, muitas coisas que foram compiladas já faziam parte, já eram correções ou retificações da própria Resolução 1000. Então, muita norma ali era só para ajustar alguma coisa. E como o Solon falou, a gente vai ter muita coisa ainda que vai acontecer paralelo. A própria Lei 14.300 chegou um pouquinho depois da Resolução 1000. Então, as duas não se conversaram. E a gente vai ter, com certeza, para o futuro aí alguns ajustes que vão acontecer enquanto o jogo está acontecendo. E isso infelizmente, para o setor elétrico, isso é muito comum, né? A gente vê as coisas se acertando durante o jogo. A hora que você começa a entender alguma coisa, surge uma norma nova, você tem que voltar e revisar um monte de coisa para trás aí. Até pegando um parênteses aí, se a gente pensar em tudo que está acontecendo no setor elétrico, até que ponto a nossa 5410 hoje ela é aplicável e o que já não precisaria ter mudado na 5410, né? Então, a gente tem muita coisa para ajustar. Mas voltando aqui começando a tabela, né? Coloquei nos padrões ali que a gente tinha proposto pelo workshop. Então, eu comparei item a item, o da resolução 819 em relação à resolução 1000. O artigo 2º, ele continuou o mesmo e só fez que foram omitidas as definições de veículos elétricos do ponto de recarga. Então, ele simplificou um pouco aqui e deixou mais abrangente. O artigo 3º, que era da resolução 819, passou a ser o 550. Aqui ele deixa mais aberto, né? Antigamente ele falava que caso uma instalação individualmente tivesse alguma coisa para comunicar à concessionária. Agora, todas as instalações, no meu entendimento, todas as instalações elas têm que ser comunicadas à concessionária que vão ter um ponto de recarga. No artigo 4º, ele jogava para o Prodist a responsabilidade dos custos da adequação e os critérios agora estão na própria resolução 1000. Teria que entrar um pouquinho mais no detalhe, eu não cheguei a identificar em qual ponto que está essa parte da cobrança e como que ele está gerenciado dentro da resolução 1000. O artigo 5º passou a ser o 557. Aqui tem um ponto que ele fala que as estações devem ser classificadas conforme classe e subclasse. Isso está lá no artigo 663. Ou melhor, né? A classe e subclasse está no artigo 558. E no artigo 663 ele faz um comentário que tem direito à recuperação de equilíbrio econômico e prestação de atividade acessória que a concessionária pode instalar um ponto de recarga.
Então, faz parte das atribuições da concessionária também fazer isso. O artigo 6º e o artigo 7º não tem grandes alterações, ele passou a ser o 552 e 553. O artigo 8º, ele falava de uma limitação de pontos de recarga, hoje não existe mais isso, então você pode instalar quantos forem necessários. Aqui é um ponto interessante para a gente ficar atento, principalmente em condomínio. A gente sabe que esse avanço ele não é tão rápido, mas pensando que daqui 5, 6 anos isso pode se tornar muito mais acessível, a gente pode ter um número gigantesco de pontos de recarga, até um por unidade de residência, ou até mais, pensando em prédio, né? Numa garagem onde tem um espaço mais ou menos limitado e nem todas as vagas são cobertas, a gente vai ter uma série de estações de recargas espalhadas ali. Você não sabe qual que vai ser o condomínio que vai ter ou não disponível isso, né? Vai querer utilizar. Isso é um ponto que vai preocupar um pouquinho. A instalação ela vai ter que ser muito robusta para suportar isso aqui, né? E até que ponto que isso vai ser factível. O artigo 9º passou a ser o artigo 554. As alterações significativas não tem muita coisa, né? A única coisa em que se encontra é a estação de recarga, né? Só foi incluída essa expressão. Só focou o ponto ali. O artigo 10º passou a ser o 555. O artigo 11º, ele teve algumas coisas suprimidas. Ele tinha 3 parágrafos, agora ele está distribuído entre o 559 e o 560. Aqui falando das cobranças, né? Passa a ser regida pela Resolução 1000. E mais uma resolução já entra no pacote das alterações aqui, né? Quando a gente fala das cobranças, a resolução 581 também foi revogada. Então, ela também fazia menção e também tem alterações que impactam nesse ponto. No artigo 12 passou a ser o artigo 556, o ressarcimento de danos, como o Jefferson comentou, acredito que se encaixa também aqui. Aqui é um ponto um pouco sombreado na minha visão, porque se a gente não consegue saber exatamente qual que é o veículo, você não consegue especificar até que ponto a concessionária vai ter que ressarcir os danos daquele veículo numa estação de carregamento. E até que ponto ela pode estabelecer regulamentos para minimizar esses danos, mas baseado em qual norma, baseado em qual preceito que vão ser esses regulamentos. Ela pode colocar uma série de requisitos ali que não vão, via de regra, evitar o acidente, né? Evitar que ela tenha ressarcimento. E até você comprovar isso, né? Eu acho que a gente pode ter alguns problemas aí nessa parte, principalmente de ressarcimento de veículos elétricos. Considerando que nem todos os fabricantes ainda estão 100% alinhados com as normas. A gente vê, tem um exemplo de um colega aqui que ele comprou não um veículo, mas uma dessas motinhos elétricas, ficou aí 3, 4 meses com a moto e já devolveu, porque nesses 3 meses ele teve mais de 4 problemas com bateria e outros problemas. E ele ficou muito desconfortável com ainda com a qualidade do produto que foi entregue, né? O artigo 13 e o artigo 14 foram suprimidos. Aqui falava dos prazos de comunicação, que antigamente você tinha que comunicar periodicamente a concessionária, isso foi suprimido. O artigo 15 passa a ser considerado no artigo 529, aqui fala só das atividades acessórias, 629, desculpem. O artigo 16 também fala a parte do enquadramento. 17, 18 até o 20, ele foi revogado junto com a estrutura do PRORET. Então, a tabela ela fazia essas considerações, esses comentários aí, essa comparação do ponto a ponto. Muita coisa foi suprimida e, como o Saulo falou, ele ficou mais aberto, né? Em vez de, eu não sei se mais ajudou ou mais piorou o entendimento. Tem muita coisa que ainda está numa zona sombreada, assim, a gente pode chamar. Tu comentou antes ali, né, Leandro, da norma, né, a adequação da 5410, por exemplo, na verdade ela já está em revisão, né, e para o veículo elétrico tem uma NBR que saiu esse ano, né, a 17019, que é só sobre instalação de tomada de veículo elétrico. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais, @Laplace Consultoria.